Muita gente nem sabe que dia 21 de abril é o feriado por conta de Tiradentes. Mas menos gente sabe ainda por que motivo que o Tiradentes teria sido importante. E se a gente for parar para pensar, provavelmente se você pensou achando que sabe, é bem provável que você tenha errado. Tiradentes, acima de tudo, ganhou essa fama e ganhou o feriado, não por conta da participação dele na Inconfidência Mineira, mas a grande importância dele é ter sido um símbolo, e duas vezes diferentes como símbolos opostos. Como assim? Quer dizer que ele não era importante? Não, calma, é meio difícil a gente delimitar quem é importante ou não, afinal, toda pessoa é importante, certo? Embora nem toda ganhe um feriado. Tiradentes, ele teve várias funções, como, por exemplo, tirar dentes, dentista, né? Algo parecido com dentista lá, em 1700 e tanto. Ele também teve funções como auxiliar dentro do exército, teve contatos com bandeirantes, teve algumas funções que, bem, não colocariam ele como um feriado. Normalmente, consideramos que ele é o símbolo da Inconfidência Mineira. Só que se você for parar a pensar bem, primeiro ele não era nem líder da Inconfidência Mineira, não era criador, ele era um dos participantes em um papel até nem tão importante assim. E se você for parar a pensar bem, a Inconfidência Mineira nem é uma das revoltas mais importantes que a gente teve no Brasil. Pelo menos não, se formos considerar a época específica dela e a repercussão dela. O que eu quero dizer com isso? Houve outras revoltas no Brasil que tiveram uma participação popular muito mais intensa, que envolveu muito mais gente, que durou muito mais anos, e essas todas, muitas vezes, não viraram um feriado. Tiradentes teve a sua primeira importância simbólica quando Portugal conseguiu vencer a Inconfidência Mineira, apreendeu as pessoas que participaram dessa Inconfidência, queria dar uma punição exemplar para garantir que ali no centro da produção de ouro do Brasil, então um local extremamente importante economicamente para Portugal, mas afastado, porque era uma colônia, e uma parte isolada da colônia, que nem acesso ao mar tinha, Portugal tinha que mostrar que mesmo naquele local distante tinha o poder concentrado, forte nas suas mãos. O problema é que os líderes que foram presos eram, todos exceto Tiradentes, membros da alta burguesia da região, grandes donos de grandes minas, donos das companhias que faziam o fluxo do ouro e pedras preciosas chegar em Portugal, e o rei não estava lá muito afim de mandar punir com a morte várias pessoas da alta sociedade. Imagina se os burgueses de outros locais, se as pessoas mais ricas de todo o Império Português, tanto da colônia quanto do reino, né, na Europa, começassem a achar que o rei poderia, em algum momento, começar a matar esses burgueses que financiavam, em 95% pelo menos, a monarquia. Acontece que um deles não era um burguês, Tiradentes. Então ele foi escolhido como símbolo, morto, enforcado em praça pública na cidade que hoje chamamos de Ouro Preto, e depois esquartejado, cortado em partes para que essas partes fossem exibidas nas principais cidades da produção de ouro. Então nesse momento ele foi um símbolo. Mas sabem, nesse momento ele não foi um símbolo tão importante assim, apesar da sua morte. Logo depois, o Brasil teve a sua independência e o nosso processo de independência, ao contrário de praticamente todos os países da América, ele é um processo que foi feito com a manutenção do poder da família real. Tanto é que Dom Pedro I, depois da independência, com a morte do pai dele, volta para Portugal e acaba dividindo o poder entre os seus dois filhos, Pedrinho II governando aqui no Brasil e Dona Maria II, irmã do Dom Pedro II, governando em Portugal. E para eles, Tiradentes não era um símbolo agradável de forma nenhuma, porque era alguém que tinha lutado contra o poder da sua família, dos seus ancestrais. Então, ele, em um movimento que era ligado à República, praticamente ficou esquecido. E Tiradentes, então, só foi retomado como símbolo após a proclamação da República, porque aí sim
aquela República Velha que tinha se formado, queria de alguma forma provar que ideais republicanos já tinham estado presentes no Brasil há muito tempo e que eles estavam apenas retomando esses ideais para os quais as pessoas já estariam lutando há séculos e, enfim, teriam conseguido. E aí Tiradentes aparece como um maravilhoso símbolo. Tanto é que não somente a declaração do feriado, mas toda a construção da imagem de Tiradentes está ligada em símbolos. Por exemplo, todo mundo sabe ou já ouviu falar, para quem quis estudar um pouco de Tiradentes, né, que aquela imagem famosa que a gente tem do Tiradentes provavelmente não é o rosto dele mesmo. Isso porque dentro da cadeia, especialmente para execução, especialmente em forca, não era lá muito comum você deixar a pessoa com barbona e cabelão. Atrapalha na hora de enforcar, é contra os padrões de, sei lá, higiene dentro de uma prisão e assim por diante. Então, ao que tudo indica, é muito provável. Tinha até aparelho de barbear que foi encontrado em cela e tudo mais. É muito provável que ele não tinha aquela aparência. Mas de onde, então, naquele famoso quadro de Tiradentes, ao lado da madeira da forca que o enforcou e cortado em partes, com suas roupas meio estranhas e etc. De onde que surgiu aquela imagem, então? E se você parar para pensar, aquele rosto de Tiradentes se parece muito com outro personagem extremamente famoso, também de barbas longas, de cabelos compridos, que também foi morto. E aí, nessa Páscoa / feriado de Tiradentes, que aconteceram juntinhas, encostadas, dando pra gente esse feriado prolongado que a gente teve aqui, nós vemos que a figura de Jesus foi usada para construir aquele rosto de Tiradentes. Inclusive, ao lado da forca de madeira, simbolizando a cruz, que foi a morte de Jesus, morte de Tiradentes. Jesus morreu para nos salvar, Tiradentes morreu para nos salvar da monarquia, instaurando a república. E aquele símbolo passa a ser um símbolo muito interessante. E não somente por isso. A própria Inconfidência Mineira em si, porque a Inconfidência Mineira, ela era uma revolta de elite. A república que foi proclamada no Brasil, a República Velha, era uma república de elite, com pouquíssima participação popular, assim como o movimento da Inconfidência Mineira. E assim como Jesus morreu, mas depois ressuscita, 3 dias depois, pelo menos assim a crença diz, também Tiradentes teria morrido, sido cortado em partes, espalhado, mas a sua ideia, entre aspas, teria sido retornada, recuperada anos depois com a proclamação da República. Então ele era o herói perfeito que a República colocou e nós temos até hoje esse feriado, não muito eficiente nos lembrar de todos esses símbolos, porque muita gente mal conhece essas histórias, mas o feriado ficou para a alegria de quem teve a chance agora de descansar um pouquinho mais esse dia. É isso, muito obrigado. Com esse vídeo pretendo conseguir reativar aqui os canais com publicações constantes, como eu estava fazendo antes.